Almas queridas, boa noite. 19h30, noite de quinta-feira, e aqui estamos para o compromisso breve de 15 minutos de duração, se tanto, para o tema central, educação do espírito. E hoje vamos refletir sobre o espírita e a transformação moral. O espírita e a transformação moral. Se o tema é educação do espírito, hoje vamos falar um pouco sobre a educação do espírito espírita. André Luiz, no seu maravilhoso Agenda Cristã, escreve mais ou menos assim: aquele que tem uma semana de evangelho sabe à saciedade o que precisa fazer. Portanto, transformação moral, melhoria íntima, é um dever de todos os cristãos, de todos aqueles que em algum momento travaram contato com nosso Senhor Jesus Cristo e com o seu Evangelho. Mas observamos que nem todos os cristãos se ocupam com o tema da transformação moral. E muitos espíritas também não meditam, não se aplicam ao estudo deste tema com a profundidade, com a perseverança necessárias. Como explicar isto? Para entendermos o aproveitamento diferenciado entre os espíritas, precisamos recordar o que Allan Kardec escreveu nas suas obras a respeito dos 3 aspectos relacionados ao espiritismo, que menciono. O primeiro aspecto está relacionado com as manifestações mediúnicas. O segundo aspecto está relacionado com a filosofia e a moral decorrentes destas manifestações. E o terceiro aspecto está relacionado à aplicação dos princípios da filosofia e da moral decorrentes das manifestações mediúnicas. Vamos refletir sobre estes 3 aspectos que nos darão a conhecer os 3 graus de espíritas. Primeiro aspecto, que é também o primeiro grau, o primeiro tipo de espírita ou espíritas.
o das manifestações mediúnicas. Conhecemos espíritas que só se interessam pelo fenômeno. E há centros espíritas, não direi que não são centros espíritas, que pensam que o espiritismo se resume à mediunidade, às comunicações. E estes centros, dando ênfase à mediunidade, realizam várias sessões mediúnicas por semana. E é frequente não realizarem nenhum estudo da doutrina, ou se o realizam, é superficial e ligeiro para não atrapalhar o trabalho mediúnico. Estes espíritas veem na doutrina espírita uma ciência de experimentação e passam a vida assim, em torno de uma mesa, esperando que os fenômenos aconteçam. Uma outra categoria de espíritas está relacionada ao segundo aspecto da doutrina, que consiste naquela classe de espíritas que participam das reuniões, que percebem que permeia todas estas manifestações uma filosofia de vida, que estas manifestações trazem um modo novo de pensar sobre Deus, sobre a alma, sobre a vida, sobre o futuro espiritual, sobre as razões pelas quais estamos aqui, estão informados do Evangelho, do amor, da caridade, da humildade, estão informados sobre a necessidade da melhoria gradual e perseverante, mas se contentam com o simplesmente saber. Permanecem, portanto, no campo teórico, superficial, sem nenhum aprofundamento. O terceiro aspecto do Espiritismo, que nos remete ao terceiro grau de espíritas, é aquele em que o adepto respeita a mediunidade, se interessa pela mediunidade e por todo o campo imenso de trabalho que a mediunidade oferece, aprofunda-se no conhecimento da filosofia espírita, da moral cristã espírita, mas não estaciona aí. A partir do conhecimento filosófico, a partir do contato travado com a moral do Cristo, revivida na doutrina espírita, este adepto põe-se ao trabalho, ao esforço, muitas vezes sacrificial, difícil, do autoconhecimento, da diagnose das suas imperfeições morais, e mais que isto, põe-se a realizar gradativamente a melhoria pessoal,
a transformação moral que aos poucos lhe permitirá se afastar da criatura velha que é para a criatura nova que deve ser em Cristo Jesus, como já escreveu o apóstolo Paulo. Este espírita que está empenhado em se melhorar, que não desiste de si mesmo, é, em verdade, o espírita autêntico, o verdadeiro espírita, como escreveu Allan Kardec no capítulo 17 do Evangelho, por título Sede Perfeitos, quando ele, no item 4, descreve objetivamente o perfil dos bons espíritas e diz, mais ou menos assim: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Mas em que consiste a moral do Cristo? Em uma síntese, direi que a moral do Cristo se resume em fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. E isto em todos os momentos, em todas as circunstâncias. O empenho constante, perseverante, para fazermos aos outros, para falarmos aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem ou nos falassem. Mas é preciso recordar que a transformação moral é um processo. E este processo, como todos os processos, é decorrente de uma somatória de atos. Um ato agora, outro ato em instantes, mais um outro daqui a pouco, mais outro ato, outro mais, e assim, nesta somatória progressiva, constante, perseverante, sem desanimar, o espírita vai internalizando a doutrina, compreendendo-a, sentindo-a e aplicando-a. Portanto, o espírita autêntico é aquele que busca a vivência dos postulados, a aplicação destes postulados, a exemplificação através do aprendizado. Agradeço aqui a presença de Joana, Rosa, Vera e certamente outros afetos que sempre nos estimulam com a companhia. Que nosso Senhor Jesus Cristo, o homem mais educado de toda a história da humanidade, os abençoe, nos abençoe. Gratidão.